Sua salvação, a minha salvação depende muito desta palavra. Por isso, preste bem atenção no que Deus tem a falar ao teu coração, através desta mensagem, através desta palavra, do trono de Deus para o teu coração. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3 até o 8, diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Tome teu assento. Os obreiros, se quiserem sentar, pode sentar nessa noite. Eu quero que vocês prestem bem atenção na palavra que eu tenho da parte de Deus para a sua vida nesse instante. Eu quero que você mantenha bem a tua atenção, porque esta palavra fala diretamente ao nosso ser, ao nosso coração, vai mexer com algumas engrenagens que tem aí dentro do teu coração, dentro da tua vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, e quando nós fazemos uma análise sincera, nós vamos perceber que nós somos cheios de vontades, cheios de gostos, não gostamos de ser desagradado, não gostamos que as coisas não saiam do nosso jeito, da nossa vontade, não queremos que ninguém fale de nós, não queremos que ninguém nos machuque, não queremos que as pessoas nos toquem, nós somos cheios de vontade. E esta geração tem sido uma geração que tem se espelhado em muitos artistas. E quando nós olhamos para a igreja, tem se espelhado em muitos pastores e muitos pregadores do meio gospel. E tem se esquecido do modelo principal de exemplo chamado Jesus Cristo. Nós queremos que as coisas girem em torno de nós. Nós queremos que as coisas nos favoreçam. Nós queremos ser agradados. Esta é uma realidade que nós não podemos negar. Quando nós vamos para a igreja, nós queremos que tudo coopere para nós. Nós não queremos de forma nenhuma que na igreja tenha algo que nos desagrade. E nós vamos com isso caminhando rumo à perdição, pensando que estamos salvos, quando na verdade estamos perdidos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos um Deus que se fez homem. E depois que ele se faz homem, este homem se faz servo. E depois que ele se faz servo, ele se humilha. E depois que ele se humilha, ele caminha, ele se dá à morte, ao sacrifício e ao pior sacrifício, o sacrifício de cruz. Este homem chamado Jesus
foi o mais desprezado entre todos os homens. Nenhum de nós que aqui estamos fomos tão desprezados como ele foi. Cuspiram nele, fizeram dele pouco caso. Esta é uma realidade. Um Deus que se fez carne, que se fez homem, habitou entre nós e nos dá o maior exemplo de humildade. Ele se coloca como modelo para a minha vida. Ele se coloca como modelo para a sua vida. E quando eu olho para um texto como esse, eu digo que se eu pudesse escolher na igreja, escute isso aqui. Se eu pudesse escolher na igreja algo para que eu fizesse, ou um cargo, eu queria ser o limpador da igreja. Eu queria ser a pessoa que varre a igreja. Eu queria ser. Pastor, por que você não é? Porque Deus me chamou para ser pastor, mas mesmo assim eu sempre estou aqui limpando, sempre estou aqui varrendo com as irmãs são testemunha disso. Estou passando pano na cadeira, estou limpando o chão. Eu faço isso com muita humildade no meu coração. Mas eu percebo que este não é o posto almejado pela grande maioria. Porque o ser humano, ele busca para si holofote, reconhecimento do mundo. Nós queremos estar nos pedestais. Nós queremos estar de frente às câmeras. Nós queremos estar diante dos grandes públicos. Nós queremos que os nossos nomes sejam soprados, enaltecidos. Esta é uma verdade que implica na nossa vida. Mas via de regra nós não queremos pegar um pano e limpar um chão. Eu estou falando de uma forma geral, aquilo que habita no nosso coração. Nós não queremos isso, nós não buscamos isso. E nós somos a geração cheia de vontade. Eu não vou para a igreja não, porque a irmã falou algo assim de mim. Eu não vou para a igreja não, porque lá o louvor está assim, irmãos. Pare de buscar ser agradado. Pare de buscar ser agradada. Você não veio para ser agradado, você veio para agradar. Você não veio para ser servido, você veio para servir. Nós queremos que as coisas venham convergir em nosso favor. Nós queremos que estenda um tapete vermelho para nós. Escute. Você não veio aqui, ou você não vai a um templo religioso para buscar aplauso, para buscar ser paparicado, para buscar ser paparicada, para buscar reconhecimento. Você tem que vir com um propósito, e um propósito perfeito, de dar o teu melhor para Ele, de servir a Ele, de adorar a Ele, de ter o teu foco nele. Quando alguém te abordar na rua e dizer para onde você está indo, você diz: eu vou dar, eu vou servir a Deus, eu vou dar o meu melhor para Ele. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que nós não podemos fazer nada por contenda ou por vanglória. Ele quer dizer, não faça nada querendo gloriar-se em si mesmo. Mas não é isso que esta geração busca, fazer as coisas e esperar a glória do homem, fazer as coisas e esperar que ele mesmo se engrandeça. Não é esse o sentimento que permeia o coração de cada um de nós muitas vezes. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca o machado na raiz deste mal, e ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade.
Humildade, queridos, é um princípio ou uma característica de Cristo que deve habitar ou que deve nortear as nossas ações. Jesus é o maior exemplo de humildade, e este tem que ser o nosso padrão. Eu não estou falando de estar humilde, eu estou falando de ser humilde. Estar é condicional, ser é permanente. Então o apóstolo Paulo nos ensina a fazer as coisas pelo princípio da humildade. Agora escute isso aqui, que isso aqui é um machado no coração de muitas pessoas. Cada um considere o outro superior a si. Mas como é essa geração? Eu me considero superior ao irmão. O que a Bíblia está dizendo? O que o apóstolo Paulo diz? Minha irmã, você é superior a mim. É ter isso dentro de nós, que nós não somos maiores, que nós não somos superiores a ninguém. O apóstolo Paulo diz: considere o teu irmão superior a você. Mas o que habita no coração de muitos? O sentimento de superioridade. Eu sou melhor do que fulano, eu sou maior do que ciclano. Queridos, existe neste púlpito uma mensagem do Espírito para a tua vida que pode salvar a tua alma. Considere este irmão que está do teu lado superior a você. Considere esta irmã que está do teu lado superior a você. É isso que é ter humildade. É isso que Jesus, é isso que é Bíblia, é isso que é viver as Escrituras. Não é buscarmos ser melhor do que fulano, beltrano. Nós não somos melhores do que ninguém. É provável que o irmão que está limpando a igreja seja superior a mim diante do reino de Deus. Esse é o sentimento que tem que permear no nosso coração. Agora nós, abaixarmos a cabeça, vai falar de baixar a cabeça. Nós vivemos a geração do nariz empinado. É por isso que Deus quebra um bocado. É por isso que quando Deus quer quebrar, vai e joga no moinho de cana e faz passar, faz quebrar e diz: eu quebro, jogo e faço como eu quero. Se é uma pessoa que Deus gosta de tratar, é gente do nariz empinado que Ele coloca no moedor de cana. Você não é melhor do que ninguém. Você não é maior do que ninguém. E Deus vai permitir que você seja muito desagradada e desagradado para te moer e trazer humildade no teu coração. Porque no céu não entra nariz empinado. Me desagradou, não gostei. Não é para gostar mesmo não. Você tem que ser moído, quebrado, desse jeito. Considere os outros superior a si mesmo. Não atente para o que é propriamente seu, ou seja, não fique buscando apenas os seus interesses. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Busque, eu estou traduzindo em palavras simples. Busque cada um que é interesse do outro, ou seja, tenha preocupação com o outro. Seja você alguém que sirva o outro. Seja alguém que tenha preocupação em servir e não em ser servido. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para o céu. Quem não vive para servir, não serve para Deus. Quem não vive para servir, não é aprovado diante de Deus.
Agora o versículo 5 de Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós, que haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha quem é que ele está falando. Que houve em Cristo Jesus, que sendo, escute isso aqui, que sendo em forma de Deus, Jesus era Deus. Mas o que esse Deus faz? Olha o que a Bíblia diz: sendo ele Deus, sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, escute, esvaziou-se a si. Deus está à procura de pessoas que querem se esvaziar. Deus está à procura de pessoas que querem se esvaziar de si mesmo, se esvaziar dos seus achismos, se esvaziar dos seus gostos, se esvaziar das suas vaidades, se esvaziar dos seus orgulhos, se esvaziar das suas mazelas. Como diz aquele hino, eu quero me esvaziar de mim. Pare de querer filtrar tudo, meu irmão. Tem tantas coisas que me desagradam, eu deixo tudo para lá. Se eu fosse contar minha história para você, eu já passei por tantos maus bocados. Tudo deixei para lá. Às vezes eu estava numa empresa, fulano fazia isso. Ô meu irmão, amém, Deus te abençoe, vamos em paz. Outro dia acontecia de outro funcionário fazer uma coisa injusta. Era injusta, mas amém, glória a Deus. Pior injustiça fizeram com o mestre. Deixe para lá. Pare de querer que o seu ego seja massageado. Você não está na terra para ser servido. Você não está na terra para ser servido, mas para servir. Você não veio para ser servido, mas para servir. Lembra o que Jesus falou? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O Deus que vira homem e que toma a forma de servo. Nós tomarmos a forma de servo. Se ele tomou, por que não eu? Escute, se Deus tomou a forma de servo, por que não eu? Se ele tomou a forma de servo, por que não você? Ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, não bastante ele tomar a forma de homem, de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Hoje, se você for dar uma palavra, as pessoas são insubmissas, elas não têm obediência no coração. Muitos ministérios que são abertos em todas as cidades, sabe por que é? Por causa de rebeldia. Ele não aceita se submeter a um pastor, ele vai lá e abre um ministério debaixo de uma rebeldia. E Deus não está lá, porque a Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Se aquilo começou errado, Deus não está lá. Deus não está com aqueles que não têm um coração de servo. Aprenda isso. Agora escute, porque agora eu vou me aprofundar um pouco mais para você entender. Em Mateus capítulo 20, verso 26 ao 28 diz assim, Jesus dizendo, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Jesus está dizendo, aquele que quer ser grande, seja um serviçal. Olha, gente, essa mensagem é muito profunda para te levar para o reino de Deus. Aquele que quer ser grande, seja um servo. Seja um servo.
um serviçal. Jesus dizendo: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo, seja o último. Mas o que essa geração busca? Os holofotes, ser servido, ser o grande, ser o bambambam. Essa é a geração. Versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha própria vida em resgate de muitos. E esse machado passa em todo mundo, queridos. Você vai para uma reunião de pastores, você vai olhar para pastores na cidade. Às vezes o camarada ali, não estou desprezando igreja de garagem de forma nenhuma, porque eu nasci na garagem. Às vezes o pastor tem ali 10 membros, ele chega na reunião com as asas abertas, parece que ele é pastor de uma igreja de 1 milhão de membros. Você olha e você fala: rapaz, esse cara vai voar a qualquer hora. Porque não existe humildade no coração. A Bíblia diz que Deus, Ele rejeita e despreza e se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Deus tem não são para os soberbos, são para os humildes. O apóstolo, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Escute, a sua vida tem que ser em função do outro e não em função própria. Você nasceu para servir esse irmão que está do teu lado. Você nasceu para servir aquela irmã que você diz que não gosta. Você nasceu para servir aquele irmão que você diz que não gosta. Você nasceu para servir aquele irmão que te traiu, aquela irmã que te traiu. Você sabe uma coisa que eu acho lindo de Jesus? Quando Judas chega para dar um beijo em Jesus, para mostrar àqueles que queriam pegar Jesus, e disse: aquele que eu beijar, esse é o Cristo, vai lá e pega. Então quando Judas chega e dá um beijo em Jesus, Jesus olha com amor para Judas e diz: amigo, com um beijo tu me traíste. Olha que coisa linda. Embora Judas estivesse fazendo o pior dos seus atos, Jesus deu as melhores palavras e diz: amigo, com um beijo tu me traíste. Jesus era amigo de Judas, embora Judas não fosse o seu amigo. Mas se fosse nós no lugar de Jesus: oh, maldito, desgraçado, eu já estou sabendo que você planejou contra mim, você tem que morrer, infeliz. Mas Jesus olha com amor para ele, porque Jesus não estava ali para ser agradado por ninguém. Jesus estava ali para agradar. É por isso que você deve exercer o dom que você recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que você tem não é para você, é para o outro. Escute isso aqui, a natureza nos ensina isso. As árvores não comem os seus próprios frutos. Os rios não bebem as suas próprias águas. Sempre é para servir. Você vai num pé de manga, cada um de nós aqui vamos tirando, e aquele pé de manga vai nos servindo. Aquele pé de manga não come os seus próprios frutos. Nós é que nos servimos dela. A natureza nos ensina o princípio de viver para o outro. Se você não aprendeu a viver para o outro, você ainda não conheceu Jesus. Você ainda não conheceu Jesus. Você está distante do céu. E esta é uma verdade. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim, o apóstolo Paulo:
acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Deus, de Cristo. Ele está dizendo que ele não buscava reconhecimento do mundo. Ele não buscava reconhecimento de pessoas. Ele buscava reconhecimento de Deus. No céu vai ter muitos faxineiros. No céu vai ter muitas pessoas que trabalhavam nos bastidores da igreja. No céu vai ter poucos pregadores. No céu vai ter poucos pastores. Verdade. No céu vai ter poucos pastores. Penso eu. No céu terá poucos pastores, pregadores e missionários. No céu terá poucas pessoas de linha de frente de igreja. Quando chegar no céu vai encontrar a irmãzinha da limpeza, a irmã e o irmão do copo d'água, a irmã e o irmão do ciclo de oração, a irmã que ninguém lembra o nome dela, mas ela era a primeira a chegar e dobrar o seu joelho para orar, o irmão que nunca pegou no microfone, o irmão que sempre estava para limpar, para cuidar. Esses é que vão encher o céu. Nunca apareceu nas vitrines, sempre estava atrás das cortinas. Você não sabe a importância das pessoas de bastidores. Elas nunca buscam reconhecimento de homens. Essa é uma verdade. E as pessoas que menos, não estou falando aqui não, queridos, por favor. Eu estou sendo uma boca profética de Deus para a tua vida. Eu estou sendo voz de Deus para o teu coração aqui. Em todas as igrejas, as pessoas que menos pastor tem trabalho, ou melhor, que pastor não tem trabalho nenhum, são as pessoas que não pegam no microfone. Verdade. Quando você vai olhar para a vida delas, são pessoas de oração, são pessoas de busca, são pessoas que relevam muitas coisas, são pessoas que não estão nem aí para microfone, não estão nem se importando. O perigo não está lá, o perigo está aqui. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito mais é cobrado. Se Deus muito me deu, muito mais irá me cobrar. Essa é a responsabilidade que eu carrego. É por isso que volto a dizer que se fosse para eu escolher, eu escolheria sentar no último banco e limpar, quem sabe, o banheiro da igreja. Eu escolheria isso. Eu estou aqui por uma escolha de Deus, não por uma escolha própria. E estou com muito amor e muita alegria. Mas eu estou falando na posição de perigo. Eu estou numa posição de muito mais perigo que você. Numa posição de sendo alvo muito mais do que você. Então tenha esse sentimento dentro do teu coração. Em João capítulo 13, verso 5 diz: depois disso, escute isso aqui, que isso aqui é profundo. Isso aqui nós vamos chegar agora na parte mais profunda de toda a mensagem. Em João capítulo 13, verso 5 diz assim: depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Jesus, depois de cear, depois da mesa de comunhão, ele pega uma toalha, coloca em sua cintura, pega uma bacia, deita água na bacia e diz: agora eu vou lavar os pés de vocês. E os discípulos agora ficam pasmos. O Deus que lava os pés dos homens. Quem de nós faríamos tal coisa? E Pedro, quando olha para aquilo, diz: jamais o Senhor lavar os meus pés. Ele diz: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo.
Quem de nós queremos chegar a tal ponto de lavar os pés de alguém? Jesus dá o maior exemplo. Pega uma bacia, escute, Deus pega uma bacia, deita água, coloca o homem que não merece nada, que nós não merecemos, e agora começa a lavar os pés destes homens, e começa a enxugar os pés deles com uma toalha. Ele se prostra diante destes homens, porque ele se agacha, melhor dizendo, e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas nós, longe de nós fazermos isso, porque a gente acha ruim até se um irmão olhar torto para nós. Ixi, a irmã Cida olhou torto para mim. E aí eu já começo a criar uma barreira contra a irmã Cida. Você vai para o inferno, irmão. Você que tem criado barreira contra o teu irmão, você vai para o inferno. Você vai se deparar com o fogo eterno. Porque esse não é o ensinamento de Cristo. Pare de querer que as coisas girem em teu favor. Pare de querer que o ambiente gire em teu favor, segundo os teus gostos, segundo as tuas vontades. Se disponha a servir quem quer que seja. Se disponha a lavar os pés de pessoas. Eu não estou falando de forma literal, não. Eu não estou falando de você pegar uma bacia, encher de água e sair lavando os pés das pessoas, não. Porque embora Jesus tenha feito isso de forma literal, nós precisamos fazer isso de forma exemplificada. Você está disposto a lavar o pé do teu irmão? Jesus lavou os pés de Judas, de Pedro que o traiu, e ele sabia que Judas o trairia. E no teu coração às vezes é cheio de teias de aranha. Você fica fazendo acepção de pessoas. Essa é uma verdade. Deus está tratando cada um de nós. Deus está mexendo na engrenagem central da nossa vida e do nosso ser. Deus está mexendo na engrenagem central do nosso ser, nos chamando ao princípio de humildade e de servo, a olhar para o outro com amor, a olhar para o outro como superior a si mesmo. Essa é uma realidade. A deixarmos os holofotes, os pedestais, a vir para a igreja diferente, dizer, quando eu for desagradado, é um lucro para mim. Quando eu for desagradado, é um lucro para mim, porque eu fui lá, foi para agradar e não para ser agradada. Tem gente que sai da igreja porque ele é desagradado. Aí ele vai para outra igreja, chega lá, ele é desagradado, ele sai pulando de igreja em igreja, porque cada igreja que ele chegar, ele vai sendo desagradado, e ele quer que o mundo gire em torno dele. Onde ele chega, estende um tapete vermelho para ele. O único lugar, meu irmão, que vai estender um tapete vermelho para você, como campanha para lhe conquistar, é o inferno. No início vai dizer, não, essa geração de coach, que você é um servo de Deus, você não pode ser desagradado, você é a menina dos olhos de Deus, você não pode passar por problemas, você não pode passar por luta, você não pode passar por dificuldade. O irmão te desagradou, você é mais do que vencedora, mais do que vencedor. Vai indo nessas baladas, nesses movimentos de mensagens de autoajuda, que você vai ver o que você vai receber. Você tem que ser criado com palavra. Você tem que ouvir a palavra. Você tem que viver a palavra. Você tem que respirar a palavra. Fui pregar em Juiz de Fora, Minas Gerais. A irmã falou, pastor, o tanto de gente que eu convidei, que eu chamei,
pessoas que cobraram 60 mil reais. Eu falei, rapaz, o negócio tá feio mesmo, viu? O apóstolo Paulo caía num cacete para pregar. Era preso. Eu não sei que geração é essa não. O apóstolo Paulo chega para pregar, toma um cacete em praça pública, é preso injustamente. E o cara chega lá na cadeia, ao invés de ficar murmurando, dizendo, eu vim pregar a palavra do Senhor, aí o que eu recebo? Eu vim pregar e fazer a obra de Deus, aí o que eu estou recebendo? O apóstolo Paulo começa a cantar, começa a escrever, embora eu esteja preso, a palavra de Deus está livre. As melhores cartas do apóstolo Paulo foram escritas quando ele estava preso injustamente. E quando ele sabia, ele sentiu que ele iria morrer, ele diz, eu já estou sendo oferecido por libação. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não sei que geração é essa. Geração que não quer ir ali pregar a palavra. Meu irmão, não prego o que eu não vivo não. Eu já fui em lugares que a sociedade chama de buraco para pregar. Já fui em lugares terríveis para pregar. Todo domingo eu ia ali, naquele lugar. Eu ia com alegria. Pregador nenhum queria ir lá. Onde o vento faz a curva, é lá. O fim do mundo era lá. Mas eu ia. Porque se não tiver prazer no céu, se não tiver prazer em servir aquele que nos enviou, é inútil estarmos aqui. É inútil. Vamos morrer e nos deparar com uma realidade e ouvir Jesus falar, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. É isso que você quer para a sua eternidade? O que você é hoje ecoará na eternidade. O que você é hoje e o que você faz hoje trará sentido na eternidade. Se esvazie, meu irmão. Se esvazie, minha irmã, de todo eu, de todo achismo. Se alguém te desagradar, lembre-se que Jesus foi desagradado. Se algum ambiente te desagradar, lembre que Jesus passou pelos ambientes mais inóspitos que existiu. Ele foi rejeitado e desprezado. O mais desprezível entre os homens. Mas ele não abriu a boca. Pare de reclamar quando as coisas não te agradaram. Pare de reclamar quando as coisas não tiverem do jeito que você quer. Porque você não tem direito de reclamar daquilo que Jesus não reclamou. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso modelo. O que ele fez, devemos fazer. Quem ele foi, devemos ser. Por onde ele caminhou, devemos caminhar. As palavras e o amor que ele teve, devemos ter. É por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o teu exemplo. Ele é o teu modelo. Receba esta palavra no teu coração.